Era Vargas foi um período de 15 anos da história brasileira que se estendeu de 1930 a 1945 e no qual Getúlio Vargas era o presidente do país. A ascensão de Vargas ao poder foi resultado direto da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Getúlio Prestes. Entre as principais características do governo Vargas, a gente pode citar a centralização do poder, onde Vargas tomou medidas para enfraquecer o legislativo e reforçar os poderes do executivo, que é uma característica vista principalmente durante o período do Estado Novo. A gente também pode citar a política trabalhista, onde foi criado o Ministério do Trabalho, concedendo direitos aos trabalhadores. A propaganda política foi o uso de propagandas positivas sobre o governo Vargas a partir da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda. Por fim, a capacidade de negociação política, que foi sendo aprimorada ao longo do seu governo. A ascensão de Getúlio Vargas à presidência ocorreu pela situação política que existia no Brasil durante a Primeira República. Ao longo da década de 1920, inúmeras críticas foram feitas ao sistema que vigorava em nosso país. A implosão da Primeira República concretizou-se de fato durante a eleição de 1930. Nessa eleição, a oligarquia mineira rompeu abertamente com a oligarquia paulista, porque o presidente Washington Luiz recusou-se a indicar um candidato mineiro para concorrer ao cargo. A indicação para presidente, então, foi do paulista Júlio Prestes. Isso desagradou muito a oligarquia mineira, uma vez que a atitude do presidente rompia com um acordo existente entre as duas oligarquias. Assim, os mineiros passaram a conspirar contra o governo e, aliando-se às oligarquias paraibana e gaúcha, optaram por lançar um candidato para concorrer à presidência, que seria Getúlio Vargas. A disputa eleitoral travada entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas teve como desfecho a vitória de Júlio Prestes. No entanto, mesmo derrotados, membros da chapa eleitoral de Vargas, chamada Aliança Liberal, começaram a conspirar para destruir Washington Luiz do poder. Essa conspiração tornou-se rebelião de fato quando João Pessoa, o vice de Getúlio Vargas, foi assassinado em Recife por João Dantas. O assassinato de João Pessoa não tinha nenhuma relação com a eleição disputada, mas o acontecido foi utilizado como pretexto para que um levante militar contra Washington Luiz fosse iniciado. A revolta iniciou-se em 3 de outubro de 1930 e estendeu-se por 3 semanas. No dia 24 de outubro de 1930, o presidente Washington Luiz foi deposto da presidência. Uma junta militar governou o Brasil durante 10 dias. E em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas, que aderiu à rebelião quando ela estava em curso, assumiu a presidência do Brasil. Os historiadores dividem a Era Vargas em 3 fases: o governo provisório, de 1930, o governo constitucional, de 1934 e o Estado Novo, de 1937. Na fase do governo provisório, Vargas realizou as primeiras medidas de centralização do poder e, assim, dissolveu o Congresso Nacional. A demora de Vargas em realizar eleições e convocar uma constituinte teve impactos em alguns locais, como em São Paulo, que se posicionou contra o governo e ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932. O movimento foi um fracasso e, após sua derrota, Vargas atendeu às demandas dos paulistas. Já no governo constitucional, surgiram 2 grupos que expressavam uma radicalização do nosso país, como a Ação Integralista Brasileira, que foi um grupo de extrema-direita que surgiu em São Paulo e possuía inspiração no fascismo italiano, e a Aliança Libertadora Nacional, que foi um grupo de orientação comunista que surgiu como frente de luta antifascista no Brasil. O grande líder desse grupo era Luiz Carlos Prestes. O Estado Novo foi a fase ditatorial da Era Vargas e se estendeu por 8 anos. Nesse período, Vargas reforçou seu poder e reduziu as liberdades civis e implantou a censura. Também foi o período de intensa propaganda política e um momento em que Vargas estabeleceu sua política de aproximação das massas. A participação brasileira na Segunda Guerra e o desgaste desse projeto político autoritário enfraqueceram o Estado Novo perante a sociedade. Assim, demandas por novas eleições começaram a acontecer.
Sendo pressionado, Vargas decretou para o fim de 1945 a realização da eleição presidencial e, em outubro desse mesmo ano, o poder pelos militares.